Provavelmente, se você não se sente ouvida, considerada, é porque você vem cometendo 3 erros que eu cometi durante muito tempo, e desde que eu parei de fazer essas coisas, eu tenho conseguido mais respeito das pessoas. Antes, eu vou te contar brevemente a minha história para você entender por que é que eu cometi esses erros. Eu venho de uma família que enfrentou muitas vulnerabilidades por questões financeiras. Eu estudei numa escola pública precária. Eu não tinha livros. As condições da minha casa não eram das melhores, não faltavam móveis, roupas. Eu conheci o mar com 16 anos e olha que eu moro no estado da Bahia, um estado muito banhado pelo mar, e o mar está a apenas um pouco mais de 100 quilômetros da minha casa. Mas as dificuldades eram tamanhas e a falta mesmo de prioridade dos meus pais em relação a lazer e educação eram também tão acentuadas que todas essas coisas não eram consideradas. Então eu cresci com uma série de crenças a respeito de mim, a respeito dos outros, e por isso eu desenvolvi características que faziam com que eu fosse vista muito mais como um chato inconveniente do que como alguém que merecia um pouco mais de consideração e respeito. Talvez o primeiro motivo seja o porquê que as pessoas da tua família não te escutem. E se você é mulher, mãe de adolescente, provavelmente você já cometeu esse erro também muitas vezes. Primeiro erro é reclamar demais ou reclamar para a pessoa errada. Eu vou te falar qual a diferença entre reclamar demais ou reclamar para a pessoa errada. Reclamar demais é óbvio, né? Provavelmente você conhece, ou talvez alguns dias durante a semana você se perceba essa pessoa que reclama demais, que reclama de tudo. Você até pode ter razão. Talvez realmente as pessoas na tua família não cooperem em relação à ordem da casa. É possível que você esteja muito sobrecarregada no seu trabalho. É possível até que você já tenha falado muitas vezes sobre um assunto e esse assunto não tenha sido resolvido, e por conta disso você volta e meia fala sobre aquela mesma coisa. Mas me conta, você ouve ou você respeita alguém que é conhecida por reclamar demais? Você tem aí no seu círculo familiar, de amizades ou num local de trabalho, uma pessoa que vive reclamando? Qual é o tratamento que você dá para as reclamações dessa pessoa? A gente costuma desconsiderar, mesmo que a pessoa tenha realmente razão, mas aquele blá 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 no ouvido o tempo inteiro faz com que a gente queira se livrar daquela pessoa e ela permanece com o problema e permanece reclamando. Se você tem um hábito de reclamar demais, muda esse hábito, porque quanto mais você reclama, mais você afasta de você mesma a solução do seu problema. Existem outras maneiras de comunicar aquilo que você precisa de uma forma mais assertiva. E eu vou colocar aqui nesse canal maneiras que você pode negociar, se aproximar daquilo que você quer, dizer de forma assertiva aquilo que você precisa, sem ser uma grande chata reclamona. E se você precisa reclamar, reclama para a pessoa que pode resolver. Provavelmente, você já deve ter percebido, aqui na minha cidade, uma cultura. Você chega numa fila de banco ou você chega numa fila de supermercado e as pessoas começam a reclamar da demora na fila. Elas falam entre elas mesmas o quanto que elas estão cansadas, que é um desrespeito ao Código do Consumidor, mas as pessoas não procuram quem pode resolver. As pessoas não vão até o gerente, as pessoas não fazem uma reclamação nos órgãos competentes que podem fazer a fiscalização, elas ficam só ali reclamando entre elas. Nada é feito, nada se resolve, porque elas estão falando com pessoas que nada podem fazer para resolver o problema delas. É igualzinho quando você, em vez de falar para seu marido o que te incomoda na relação, você começa a falar sobre isso com todas as suas amigas. Suas amigas não vão corrigir a sua relação. Ou então,
Quando você está muito insatisfeita com uma postura ou com uma política da empresa em que você trabalha, em vez de você chegar para o seu superior e comunicar que aquela decisão te afeta, escolhendo o momento certo, as palavras certas, a maneira certa, você começa a promover uma fofoca interna, começa a circular aquela rádio peão e as pessoas começam a falar sobre aquilo, mas nada se modifica, porque você está reclamando demais e reclamando para a pessoa errada. A segunda coisa que faz com que você não seja respeitada é ser boazinha. Ninguém respeita a boazinha. E o que significa ser boazinha? É aquela pessoa que não sabe estabelecer limites. É aquela pessoa que não sabe dizer não. É aquela pessoa que se sobrecarrega para resolver a vida dos outros. Se parece fácil para os outros que você faça tudo o que você faz, e se você faz isso porque você acredita que as pessoas vão te valorizar, você está redondamente enganada. Quanto mais disponível você está, quanto mais aberta você está para que as pessoas te façam solicitações, para que você resolva a vida delas e os problemas delas, é muito mais provável que essas pessoas não te respeitem, porque ninguém respeita quem está à inteira disposição. A gente valoriza aquilo que é caro, aquilo que é raro, aquilo que é precioso, aquilo que a gente precisa se esforçar. Mas se você é boazinha demais, as pessoas não precisam de esforço algum para que você se sacrifique para vê-las, para estar com elas, para atendê-las. E elas vão testar isso. E você vai cada vez mais comprovar que você não merece a consideração e o respeito delas. Por quê? Porque você não respeita a você mesmo. A terceira coisa que faz com que você perca a credibilidade e o respeito é acreditar que as pessoas precisam te atender, ou que as pessoas precisam te considerar, ou que as pessoas precisam fazer coisas por você por conta da sua história de vida. Eu não sei se você já passou pela experiência de querer convencer alguém a fazer coisas por você, contando para as pessoas, assim como eu fazia no passado, a história de vida. Ninguém vai te contratar pelas suas dificuldades. Ninguém vai sentir mais amor por você só porque você precisou se esforçar muito. As pessoas estão pouco interessadas na sua história de vida. Se você acredita que você vai convencer alguém a fazer alguma coisa por você por conta daquilo que você viveu, você é muito ingênua. As pessoas fazem coisas porque elas percebem motivos para fazer isso. E a sua história de vida não é um motivo para a pessoa fazer isso. Se você contou a sua história e você conseguiu convencer alguém a te atender, não é porque você contou a sua história. É porque quando você contou a sua história, provavelmente você, talvez, de uma forma até inconsciente, conseguiu fazer com que essa pessoa visse uma vantagem em te atender. E essa vantagem pode ser até que ela se livre de uma consciência pesada, por exemplo. Mas com muita frequência, as pessoas que tentam apelar para a sensibilidade das outras, em vez de demonstrar com fatos quais as vantagens da pessoa te atender, essas pessoas constroem relações muito indignas. As relações mais dignas são as relações de trocas reais, quando eu faço algo que favorece a pessoa, quando eu de alguma forma contribuo para a pessoa e a pessoa se sente impelida a me dar uma contrapartida. Eu não sei se você já percebeu, aqui mesmo, né, nas redes sociais, pessoas que entram em contas grandes e colocam lá a história dela de vida e colocam o Pix dela, achando que o fato dela contar a história dela de vida
vai fazer com que aquele grande comunicador, aquele grande influencer, dê a ela dinheiro só pela história de vida delas. Isso não vai acontecer. Se você é aquela pessoa que vive contando a sua história de vida para que as pessoas se sintam mais sensibilizadas, para que as pessoas acreditem que precisam te ajudar só porque você passou por coisas ruins, você vai ser aquela que não será respeitada. Se sua história de vida não te serviu para aprender nada, se a sua história de vida não te serviu para que você se tornasse alguém mais valorosa, alguém mais virtuosa, alguém que tem algo a oferecer, alguém que pode servir melhor, porque passou por essa experiência, essa história não será suficiente para que as pessoas te respeitem ou até te amem. Então, aprende. Pessoas que são respeitadas não reclamam demais, não reclamam para a pessoa errada, não são boazinhas e também não usam a sua história de vida como barganha para conseguir aquilo que elas querem. E se esse vídeo foi interessante para você, se contribuiu para que você se conheça melhor, se torne uma pessoa mais valiosa, se torne uma pessoa extraordinária, comenta aqui, traz mais insights para mim, sugere temas, se inscreve, compartilha esse vídeo se você acha que alguém precisa ouvir o que eu falei aqui e me acompanha aqui nas redes sociais.